Alô, alô, galera, aquele abraço. Nosso papo agora é Copa do Brasil. Já estamos na quinta-feira e hoje à noite acontecem os últimos 3 jogos para fecharmos a segunda fase da competição. Já temos 17 classificados para a terceira etapa, mas é claro, aqueles 12 já previamente classificados. Nesta quarta-feira à noite, passaram de fase Capital de Brasília, Ceará, Grêmio, Maracanã, Náutico, Operário de Ponta Grossa do Paraná e também o Retrô de Pernambuco. Lembrando que estas 17 equipes já previamente classificadas, as 3 que vão garantir vaga hoje à noite vão se juntar às 12 já previamente classificadas. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e também a equipe do Paysandu. Lembrando, a próxima fase acontece nos dias 30 de abril e 21 de maio. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vamos falar dos jogos que garantiram essas 7 equipes na terceira fase da competição. Vamos projetar os 3 jogos de hoje à noite, que vão garantir mais 3 equipes, as últimas 3 equipes para a terceira fase. E claro, vamos falar dos 2 potes para o sorteio. Vamos atualizar os 2 potes do sorteio a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Começamos então com jogos na noite desta quarta-feira, que teve a eliminação em casa do Vitória em Salvador para o Náutico por 2-0. Hélio Borges e Marcos Ítalo marcaram os gols da vitória e da classificação do Náutico. O Náutico avança, o Vitória fica pelo caminho. O Operário de Ponta Grossa do Paraná fez o tema de casa. Venceu o Tombense Minas por 1-0. Vinícius Mingotti foi quem marcou o único gol da partida. No vídeo anterior de ontem, um ato falho, eu acabei colocando que o Novo Horizontino havia eliminado o Operário de Ponta Grossa. Não, o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso foi eliminado na terça-feira e nesta quarta o Fantasma passou de fase batendo o Tombense. Nos pênaltis, o Grêmio sofreu em São João del Rei, lá em Minas, sofreu muito o Grêmio, passou somente nas penalidades máximas diante do Atlético. 3-3 no tempo normal, 8-7 nas penalidades máximas. A sequência do jogo. Começo de partida, logo a 3 minutos, 3 e meio mais ou menos, o David Braga fez 1-0 para a equipe do Atlético. Na sequência, o Bright White empatou para o Grêmio. Depois, teve a virada do Grêmio. O lateral João Lucas foi colocar a bola na área de defesa do Atlético, lançando a bola para a área do Atlético, fez um lançamento muito ruim. O que aconteceu? O goleiro do time mineiro tomou um frangaço, um piruzaço histórico, 2-1 para o Grêmio. Começou o segundo tempo, o Atlético empatou com o Diego Fumaça. Lembrando que no finalzinho do primeiro tempo, Luan Cândido do Grêmio foi expulso. Então já com um homem a mais em campo, o Atlético empatou com o Diego Fumaça. Nos acréscimos, quase os acréscimos, o Areço fez o gol do Grêmio, o terceiro gol que seria da classificação. E a 48 para 49 do segundo tempo, de uma bola da área de defesa do Grêmio, o zagueiro lateral João Lucas acabou fazendo contra, empatando, portanto, o jogo para o Atlético, 3-3 no tempo normal. Nos pênaltis, portanto, 8-7 para a equipe do Grêmio. Tivemos aí 14 cobranças, 7 jogadores de cada time cobrando e acertando, até que o 8º jogador do Grêmio acertou a cobrança e o 8º jogador do Atlético errou, portanto, Grêmio avança para a terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético fica pelo caminho. O Maracanã no Ceará, no tempo normal, empatou em 0-0 com o Ceilândia de Brasília, mas passou de fase nas cobranças de pênalti por 4-3. Quem passou no tempo normal foi o Capital de Brasília. Fez 3-1 no Porto Velho, lá de Rondônia, a equipe do Capital. Riquelme, Rodrigo e Delcinho marcaram os gols do time brasiliense e o Luan Viana fez o gol de honra do Porto Velho. Então o Capital avança, Porto Velho fica pelo caminho. E mais 2 equipes garantiram vaga nas penalidades máximas. Jogando em Goiânia, deu o Retrô. O Retrô foi a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, saiu na frente com o Maicon Douglas, tomou um empate, o Caio Dantas empatou para o Atlético Goianiense, e aí nos pênaltis deu o Retrô 4-1, portanto, Retrô classificado, Atlético eliminado. E o Ceará, hein? Jogo de muita emoção na capital cearense, porque o Confiança do Sergipe abriu 2-0, Ronald Camarão e Luiz Otávio marcaram os gols do Confiança no primeiro tempo,
e na segunda etapa aconteceu a reação do Ceará, que descontou com Pedro Raul, empatou com Galeano, levou a decisão para os pênaltis e nos pênaltis deu o Ceará 3-0, na verdade, os pênaltis. Náutico, Operário, Grêmio, Maracanã, Capital, Retrô e Ceará, os times que passaram nesta quarta-feira para a terceira fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu falo dos jogos de hoje à noite, que vão garantir mais 3 equipes na terceira etapa. Antes, vamos projetar e atualizar os potes do sorteio. A CBF ainda não divulgou a data em que vai acontecer esse sorteio, mas é certo que os times do pote 1 vão enfrentar os times do pote 2 a partir da terceira fase em jogos de ida e volta na Copa do Brasil. Já temos aí 15 equipes garantidas, 15 times garantidos no pote 1 do sorteio. Só tem uma vaga por enquanto em aberto. Garantidos no pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco da Gama, Santos e também o Cruzeiro. O pessoal me pergunta, essa numeração aí, Paulinho, do lado, é o ranking da CBF, a posição dessa turma aqui no ranking. Por exemplo, o Cruzeiro é ranking 19 da CBF, por isso que a numeração está um pouco alterada aqui, né, e alternada. Alterada e alternada, ok? O Atlético Paranaense joga hoje à noite contra o Guarani de Bagé, em Curitiba. O Furacão, se passar de fase, ele vai ficar aqui no pote 1. Se o Furacão for eliminado pelo Guarani, quem vai entrar no pote 1, pegando essa última vaga, vai ser o Ceará. O Ceará aqui é o primeiro time do pote 2. 22ª posição do Ceará no ranking da CBF. Então, se o Furacão passar de fase, o Furacão vai estar no pote 1. Se o Furacão for eliminado, o Ceará entra aqui para o pote 1 da competição. Já estão garantidos no pote 2. Criciúma, CRB, Operário do Paraná, de Ponta Grossa, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã e também o Capital. Essas equipes estão garantidas no pote 2. O Ceará é a dúvida. Se o Furacão for eliminado, o Ceará vem para o pote 1. Se o Furacão garantir a vaga, o Ceará permanece aqui no pote 2 da competição. Jogos de hoje à noite. Últimas vagas para a próxima etapa. 7h30 tem, em Curitiba, Atlético Paranaense e Guarani de Bagé. 9h30, CSA de Alagoas e Tunaluz do Pará, Vila Nova de Goiás contra o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo. Aqui é o seguinte, pessoal, então confirmando, se o Furacão eliminar o Guarani, ou no tempo normal ou nos pênaltis, ele, Atlético, o Furacão vai ficar aqui no pote 1. Se o Guarani eliminar o Atlético, o Ceará vem para o pote 1 e o Guarani de Bagé vai estar aqui no pote 2 do sorteio. E esses 2 jogos, com certeza, não importa quem passar de fase, aqui seja o CSA, seja o Tunaluso, aqui seja o Vila Nova ou o Rio Branco, não importa. Desses 4 aqui, os 2 que passarem de fase vão ficar com certeza no pote 2 para o sorteio. Capital, Ceará, Grêmio, Maracanã, Náutico, Operário e Retrô, os 7 times que passaram nesta quarta-feira para a terceira fase da Copa do Brasil. Volto hoje à noite, após os jogos da quinta-feira, para falarmos dos jogos e, claro, atualizarmos e definirmos aí os 2 potes para o sorteio, que mostrei para vocês há pouco ali, algumas dúvidas apenas para a confirmação dos potes. Mas já é certo, portanto, que teremos aí esse sorteio acontecendo, em data a ser definida pela CBF ainda, e que os times do pote 1 vão enfrentar em ida e volta os times do pote 2. Sorteio para definição dos duelos e também do mando de campo. Quem vai jogar primeiro em casa, quem vai jogar a segunda partida em casa, enfim, jogos de ida e volta a partir da próxima fase da Copa do Brasil. Tá bom? É isso aí. Fui, tchau!